palestra de hoje tem como tema Sexo perante o Espiritismo. Iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. No Livro dos Espíritos, questões 200 a 202, nós podemos observar que entre os espíritos existe amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. São os mesmos espíritos que animam os homens e mulheres. O espírito que animou um corpo masculino pode, em nova existência, animar um corpo feminino e vice-versa. O que guia o espírito na escolha do sexo são as provas que deve passar. Os espíritos devem progredir em tudo. Cada sexo e posição social fornecem provas e deveres, com isso ele ganha experiência. Aquele que só encarnasse como homem só saberia o que sabem os homens. Na Revista Espírita de 1866, Kardec afirma que os sexos só existem no organismo e são necessários à reprodução dos seres materiais. Os espíritos são criações de Deus e não se reproduzem uns pelos outros, por isso, o sexo é inútil no mundo espiritual. A natureza fez o sexo feminino mais fraco, porque os deveres não exigem a mesma força muscular. A delicadeza das formas e toda a fineza das sensações são apropriadas aos cuidados da maternidade. Aos homens e mulheres são atribuídos deveres especiais igualmente importantes. São dois elementos que se completam. O homem encarnado sofre a influência do organismo. Isso não se apaga imediatamente após o seu desencarne. Pode percorrer várias existências no mesmo sexo, podendo conservar o caráter de homem ou mulher, cuja marca fica impressa. Numa nova encarnação, ele pode mudar de sexo, mas conserva gostos, inclinações e o caráter do sexo que abandonou. Quando chega a certo grau de adiantamento, a influência da matéria se apaga completamente, também o caráter dos sexos. No livro Vida e Sexo, Emmanuel nos traz que o sexo exige educação e controle. Através dele, nós temos forças criativas que favorecem a reencarnação, o lar, a família, o afeto e estímulos espirituais. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e harmonia do universo. Exige responsabilidade e discernimento. Por isso, nós devemos saber o que fazemos com as energias genésicas, as energias dos órgãos reprodutores, observando como, com quem e por que utilizamos estes recursos. Todos os compromissos na vida sexual estão subordinados à lei de causa e efeito, ou seja, tudo que doamos no mundo afetivo estaremos sujeitos a receber. A energia sexual é o recurso da lei de atração, que gera cargas magnéticas e potencialidades criativas. Deve ser controlada por valores morais. No livro de Emmanuel, nós conseguimos encontrar vários tópicos importantes sobre os relacionamentos afetivos e também sobre as questões sexuais. Nós, então, extraímos deste livro 4 tópicos que encontramos e achamos muito importante para os afetos de hoje. Então, sobre o casamento, onde ele afirma que é uma união permanente de 2 seres no campo da assistência mútua, fornece desenvolvimento de valores para a vida. O casal deve ter responsabilidade porque na comunhão sexual um se entrega ao outro e quando as obrigações não são respeitadas,
pode gerar repercussão dolorosa na consciência, estabelecendo os problemas kármicos. Ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Divórcio. Não existem uniões conjugais ao acaso, por isso o divórcio não deve ser facilitado. São necessárias reconciliações para sublimar a alma. O espírito pode agravar os débitos quando interrompe, recusa ou adia os compromissos. Antes da reencarnação, o espírito escolhe o casamento difícil, chamando o parceiro do pretérito para os resgates, para os reajustes necessários. O companheiro pode voltar com a crueldade antiga por menosprezo, desrespeito, violência ou mesmo por deslealdade. O cônjuge nem sempre consegue prosseguir. Procura o divórcio contra o suicídio, homicídio ou questões que complicariam mais o destino. A separação vem como bênção e o cônjuge prejudicado encontra na própria consciência o apoio moral para renovar o destino com outra pessoa. Nós não devemos estimular o divórcio, e sim reconfortar e reanimar os irmãos em casamentos difíceis, lembrando que Jesus disse: não separar o que Deus juntou. Sobre o amor livre, Emmanuel explica que as relações sexuais livres permitem escolher companhias para satisfação do impulso genésico, ou seja, satisfação dos desejos sexuais. Cada espírito tem seu íntimo santuário do amor. Relações irresponsáveis sugerem tratar pessoas como coisas. Resulta em devassidão. É imperativo o respeito à fidelidade para a formação da família ou para a constituição de valores do espírito. Quem faz isso pode ser considerado como violador de almas, assumindo com as vítimas a obrigação de restaurá-las onde as prejudicou. Sobre a homossexualidade, Emmanuel fala que é a tendência para a comunhão afetiva com outra pessoa, uma pessoa do mesmo sexo. O homem que abusou do sexo, destruindo uniões e lares, pode ser induzido a reencarnar como mulher, aprendendo a reajustar os próprios sentimentos. A mulher que agiu assim é impulsionada a reencarnar como homem pelos mesmos motivos. Espíritos cultos e sensíveis, aspirando tarefas de elevação, podem pedir para renascer no corpo oposto à estrutura psicológica pela qual se definem, para que possam seguir ocultos, para perseverar no objetivo que desejam. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, indulgência. A indulgência não vê os defeitos alheios, se vê, evita comentar e divulgar. Nós devemos julgar nossos próprios corações, pensamentos e atos, sem nos ocuparmos dos outros, sendo severos conosco e indulgentes com o próximo. O Senhor usará de indulgência conosco como usamos com os outros. Devemos sustentar os fortes, estimulando-os a perseverar, fortalecer os fracos, mostrando a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Nunca se esquecer de dizer em pensamento e através das ações: perdoai as nossas ofensas como perdoamos nossos ofensores. Pedir perdão pelas faltas é pedir para não cair de novo e pedir forças para unir arrependimento com reparação. Quando perdoar alguém, não se contentar com esquecimento, somar amor ao perdão, fazendo por eles o que pede a Deus. Todos nós temos más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm fardos para carregar. Por que sermos clarividentes com os outros e cegos conosco? O verdadeiro caráter da caridade destaca o que é bom e virtuoso no próximo,
porque existe sempre no coração humano bons sentimentos. Ainda no livro de Emmanuel, no seu capítulo 26, ele afirma que, apesar das complicações e problemas do sexo, devemos nos abster de censurar e condenar, nos compadecer uns dos outros, porque não sabemos a experiência afetiva que nos aguarda. Não podemos examinar as mentes alheias. Cada um é caso particular em matéria de amor, pedindo compreensão. É necessário dar um amparo educativo adequado. O mundo deve ter entendimento dos problemas do amor e do sexo. A vida sexual de todos é terreno sagrado. Portanto, a abstenção, ligação afetiva, família, celibato, divórcio são questões pertinentes à responsabilidade de cada um. A reflexão de hoje nos leva a indagar se somos responsáveis com nossos sentimentos, mas também com sentimentos alheios. Como usamos o sexo? Será que nós só utilizamos o sexo para satisfazer os nossos prazeres? Será que nesta intenção egoísta, descabida, de satisfação destes prazeres, nós então recorremos a usar as pessoas? Olhar para elas então como objeto, como coisas? De que forma nós nos aproximamos das outras pessoas? O que nós queremos delas? E mais ainda, o que eu tenho doado para aquele que está ao meu lado? Meu companheiro, o meu namorado, o meu cônjuge de décadas? O que é que eu tenho oferecido a esta pessoa? Até que ponto eu me utilizo do corpo dela apenas para a satisfação dos meus prazeres? E para finalizar, nós iremos utilizar o próprio Erasmo Gurgel, com o seu livro Inesquecível. Quando os corpos humanos foram criados, receberam a perfeição. Os órgãos reprodutores masculino e feminino, em junção, funcionam como chave e fechadura. Foram milimetricamente estruturados para se unirem e permitirem a formação de outros seres humanos, para formar os corpos materiais e permitirem, então, que espíritos tenham novas oportunidades com a reencarnação. O sexo criado por Deus é sexo de amor, de união de dois seres. Não é promíscuo ou devastador. Promove alegria e contentamento. Capaz de produzir sensações que ativam hormônios e produzem curas. O amor nunca será leviano ou condenável. Apesar disso, o ser humano acostumado a ter tudo o que quer, menospreza os dons e as faculdades recebidas de Deus, e este prazer sublime que deve ser tratado com delicadeza foi deturpado. O sexo foi explorado de todas as maneiras como ato leviano e fugaz. Aqueles que se acostumaram a senti-lo como fuga da realidade foram viciados na sensação do prazer e usaram de todas as formas de toque para senti-lo. Os seres viciados tornam seus órgãos imensos no plano espiritual e merecem nossa prece. Eles necessitarão de tratamento mental e físico para que as moléstias do espírito sejam curadas e seu perispírito seja reestruturado com normalidade. Pode-se fazer necessário reencarne compulsório com sequela física, para que seja impossível a utilização do órgão e desta forma, a pessoa cria a conscientização da real abordagem sexual. Os meios de tecnologia e informação podem viciar novamente ou impossibilitar de abandonar o vício, mas os trabalhadores espirituais são incansáveis. Nunca estamos sós, meus irmãos.
Todos têm espíritos protetores. Todos têm o amado Mestre Jesus. Os planos reencarnatórios são perfeitos como todas as leis de Deus. E é por isso que nós agradecemos mais uma vez por todas as informações que nós recebemos, pelo Evangelho que Jesus nos apresentou com seus ensinos e com seus exemplos, por todo o trabalho de Kardec, que nos presenteou com as informações do plano espiritual, pelo amado Chico, que permite que os abnegáveis trabalhadores do plano espiritual ressaltem cada vez mais as importâncias que temos de seguir num caminho reto, transparecendo emoções nobres. Que nós possamos, meus irmãos, seguir no caminho edificante, tendo a certeza de que nós devemos doar para o nosso semelhante apenas aquilo que nós desejamos receber. Que nós sejamos pessoas sensatas para utilizar o nosso corpo como vaso sagrado. Que nós possamos respeitar o corpo alheio também com a mesma ternura e seriedade. Nós agradecemos por todos estes ensinos, agradecemos ao amigo Erasmo que me conduz nos estudos e nos trabalhos edificantes, e nós esperamos simplesmente que esta forma de aprender sirva para quem está nos ouvindo. Agradecendo a atenção de todos, pedimos ao Pai, esteja sempre conosco, nos iluminando, permitindo o discernimento necessário para atravessarmos esta jornada, adquirindo então as virtudes necessárias. Nós agradecemos muito a Ti, meu Pai, agradecendo ao amado Mestre Jesus e ao amigo Erasmo por mais esta oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus.